Oi, pessoal. Bom, eu estou aqui para fazer alguns comentários a respeito de uma atividade que foi desenvolvida para que a gente pudesse começar a estudar tensões variáveis com o tempo. Tá? É uma coisa bem interessante, é uma proposta desenvolvida no Tinkercad e utilizamos aí um LED RGB. E nesse aplicativo, na verdade, a gente não está falando só de eletrônica. Nós estamos fazendo uma atividade que vai conectar conhecimentos de biologia, vai fazer composição de cores, você vai ver o sinal observado e poder determinar a frequência de sinais a partir do uso do osciloscópio. Enfim, é algo mais dinâmico e a eletrônica, na verdade, ela passa a ser um meio e não um fim. Né? Ela é utilizada para que você possa compreender alguns fenômenos que podem estar diretamente relacionados com a física ou com outras áreas do conhecimento, ok? Então, quando você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo, que é esse aqui, vai abrir essa parte do Tinkercad e aí você pode ver neste link, editar e fazer uma cópia para você, né? Então eu vou editar no meu próprio aplicativo, mas você vai abrir aqui uma cópia para ti, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, olha, eu tenho um LED RGB, conexão dos 3 terminais dele azul, verde e vermelho, tá? Com chavinhas aqui de 2 posições, que aqui corresponde a estar desligado, e quando eu jogar para cá, eu vou ligar esse terminal no terminal positivo, tá? Acendendo essa componente, tá? Aqui é um LED RGB de cátodo comum, tá? Ok, então, veja, eu vou começar a simulação só para que você observe o que acontece. Quando eu ligar essa chavinha, eu tenho a cor azul do LED. Quando eu ligar essa chavinha, eu tenho a cor verde. E quando eu apertar esse push button, eu vou ter a componente vermelha, tá? Ao mesmo tempo que você observa a componente vermelha, ó, o osciloscópio te mostra aqui um sinal que variou de 0 até um determinado valor, 0 não, 22,3 milivolts, tá? Então, veja bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar uma determinada componente, azul, e a verde. Que cor que eu tenho? Bom, a cor que eu vou ter é a cor cian, tá? Se eu ligar a componente azul e a componente vermelha, que cor resultante eu vou perceber? A cor resultante será a magenta. Só que eu posso ter essa composição de cores com uma determinada frequência, tá? Ó, se eu apertar essa chave aqui, ó, com uma certa frequência, apertar e desligar, eu vou ter pulsos que às vezes podem ter a mesma duração ou não, tá? Depende do tempo que eu fico aqui conectando a chave, que aparentemente me parece ser o mesmo, mas nem sempre é, tá? Depende aqui da agilidade, da presteza de quem vai fazer essa medida. Eu posso fazer o seguinte, eu posso aqui tentar fazer um print screen de tela, tá? Na tentativa de observar a frequência desse sinal, tá? Eu não sei se eu vou conseguir. Desse pulso, por exemplo, aqui embaixo eles estão praticamente com a mesma largura. Então vamos ver a frequência dele. Deste ponto, para ele chegar novamente a esse ponto, foi necessário aqui praticamente duas divisões. Tá? Eu tenho toda essa extensão valendo 1 segundo. Então, aqui eu tenho 10, cada divisão vale 0,1 segundo. Então, daqui até aqui eu tenho 0,2 segundos, ou 200 milissegundos para o intervalo de tempo. Eu tenho aqui, o período que eu tenho aqui é de 200 milissegundos, e 1 sobre 200 milissegundos, vamos ver aqui na continha o que vai acontecer na minha calculadora. 1 sobre 0,2 vai ser uma frequência de 5 Hz, né? Se eu quiser em kHz, é 1 sobre 200,
vai dar 0,05 kHz. Então, eu tenho uma frequência de 5 Hz quando eu ligo e desligo a minha chave do push button, tá? Já a duração aqui desse meu intervalo, desse meu pulso, ele tem também 200 mili, e essa duração eu tenho 0,1 milissegundos, tá bom? Então, isso são coisas que dá para fazer para aprender a usar o osciloscópio, tá? E também compreender um pouquinho sobre o que vem essa frequência de um sinal, né? Agora, só faltou a composição aqui, por exemplo, quando eu fizer o vermelho e o verde, tá? Então tá aqui, ó, vai me dar a cor amarela, tá? Olha, esse pulso ficou bem bonitinho. Se tivesse conseguido dar um print screen agora, ia ficar bem legal, né? Então aqui, agora quando eu tiver todas as componentes, né, ligadas, por exemplo, aqui eu tenho o verde e o azul, que é o cian. Quando eu clicar o vermelho, eu vou ter o branco. Tá certo? Então, na verdade, é um simulador que foi desenvolvido por Tipicar, mas veja só quanta coisa a gente pode aprender com ele. Um pouquinho de biologia, composição de cores, para os estudantes que gostam, por exemplo, de trabalhar com composição de cores, fotografias. Então, essa noção de superposição de cores por adição é um negócio bem bacana. Depois você pode entrar por subtração e verificar a cor de um determinado objeto, que a cor dele é exatamente a cor que ele reflete. Então aí você pode jogar, por exemplo, um LED azul, um objeto verde, o que você espera que aconteça, né? Que cor você espera obter para essa imagem, para esse objeto, e assim por diante. São coisas bem interessantes que dão origem a outros temas da física ou até mesmo da própria biologia, né? Quando você trabalha aí com a percepção de cores, tá? Então, por enquanto é isso, mas a gente vai poder também trabalhar com o som, tá? Nos próximos vídeos a gente vai ver também como que a gente pode usar o TipiCard para obter notas musicais, por exemplo, né? Então, aí a gente vai trabalhar com um gerador de áudio, então dá para entender um pouquinho sobre gerador de áudio, gerador de funções, e como a gente pode trabalhar com a percepção auditiva para essas frequências que são observadas a partir de um gerador de sinais, tá? Então, vão produzir notas musicais, olha que legal, tá? Então, você entra com um tema como música, notas musicais, trabalhando com eletrônica. Então, isso pode, eventualmente, despertar o interesse dos estudantes e, certamente, a gente vai ganhar um público maior para tentar aprender um pouquinho de eletricidade, porque a eletricidade, nesse contexto, ela aparece não como um fim, mas como um meio para que você, por exemplo, obtenha notas musicais de frequências diferentes, possa ouvir ou possa ver e superpor cores diferentes com frequências diferentes, né, para o piscar de cada LED. Nós podemos também, com o gerador de áudio, depois verificar qual digamos, intervalo de tempo de acender e apagar um LED é perceptível à nossa vista humana. Então, aí, por exemplo, a gente vai entender por que o cinema aparece, que é uma superposição de várias fotos, né, como algo contínuo, né? Então, por conta da nossa percepção de intervalos de tempos entre uma imagem e outra, tá? Então, são coisas bem bacanas que você pode inserir para desenvolver projetos com o TipiCard, mas não tendo só a eletricidade como um fim por si, só ela, né? Mas sim aplicada em alguns outros conteúdos que pode despertar a motivação e o interesse dos estudantes no âmbito geral. Não só aqueles que gostam de ciências exatas, mas também outros que tenham quedas mais pela parte artística, fotografia e outras coisas, tá? Então, vou ficando por aqui e depois a gente coloca aí outros vídeos para a gente trabalhar, tá bom? Com o TipiCard, mas com esta percepção, com esta visão, né, de aplicações em outras áreas do conhecimento. Então, aí a gente chama esse tipo de metodologia como uma eletrônica criativa, tá? Em que você vai poder criar, inclusive objetos aí artísticos, como a gente tem nos painéis 2D,
Eu vou deixar link aí também na descrição desse vídeo, tá bom? Então, gente, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Até mais!